ver se entrou aqui. Já foi aí? Estamos ao vivo. Hare Krishna, bom dia. Bom domingo para todos. Começando aqui com a leitura do Sri Chaitanya Charitamrita. Vamos cantar um pouquinho para pedir as bênçãos para Sri Chaitanya, os grandes acharyas, enquanto vocês chegam. Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhata Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhata Vrinda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Jaya Sri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaurabhata Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Shila Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Gaura Haribo Haribo Nitai Gaura Haribo Nitai Gaura Haribo 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 Nitai Gaura Haribo 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 Haribo. Bom, então, mais uma vez bom dia a todos, um bom domingo. Nós vamos ler os versos 117 e 118 do Adilila, Chaitanya Charitamrita, Adilila, capítulo 7, do Senhor Chaitanya, sobre 5 aspectos. Então, como o verso 117 remete ao verso 118, que é, na realidade, uma referência à Bhagavad Gita, ao verso 5 do capítulo 7, nós vamos fazer a seguinte divisão aqui. Eu vou ler e falar um pouco sobre o verso 117 e, na sequência, a Vashana vai valer e falar sobre o verso número 118. Então, verso número 117. Jiva Tattva Sakti Krishna Tattva Sakti Mam
Gita Vishnu Purana Dita Hate Pramana. Tradução palavra por palavra. Jiva Tattva, a verdade das entidades vivas. Sakti, energia. Krishna Tattva, a verdade da suprema personalidade de Deus. Saktiman, o possuidor das energias. Gita, Bhagavad Gita. Vishnu Purana Adi, Vishnu Purana e outros Puranas. Tahate, neles. Pramana, há evidências. Então, significado, tradução. As entidades vivas são energias e não o energético. O energético é Krishna. No Bhagavad Gita, no Vishnu Purana e em outros textos védicos, descreve-se isto muito vividamente. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Como já se explicou, existem 3 prastanas no caminho do avanço em conhecimento espiritual, a saber, Nyaya Prasthana, a filosofia Vedanta, Shruti Prasthana, os Upanishads e os mantras védicos, e Smriti Prasthana, o Bhagavad Gita, o Mahabharata, os Puranas, etc. Infelizmente, os filósofos Mayavadis não aceitam o Smriti Prasthana. Smriti refere-se a conclusões extraídas das evidências védicas. Às vezes, os filósofos Mayavadis não aceitam a autoridade do Bhagavad Gita e dos Puranas, e isto chama-se Ardha Kukuti Nyaya. Caso alguém creia nos textos védicos, deve-se aceitar todos os textos védicos reconhecidos pelos grandes acharyas. Porém, esses filósofos Mayavadis só aceitam o Nyaya Prasthana e o Shruti Prasthana, rejeitando o Smriti Prasthana. Contudo, neste verso, Sri Chaitanya Mahaprabhu cita a evidência do Gita, do Vishnu Purana, etc., que são Smriti Prasthana. Ninguém pode evitar a personalidade de Deus nas afirmações do Bhagavad Gita e de outros textos védicos, tais como o Mahabharata e os Puranas. Portanto, o Sr. Chaitanya cita uma passagem do Bhagavad Gita 7.5. Srila Prabhupada aqui, Jai. Gyana Timirandasya Gananjana Salakaya Yatso Militanjana Tasmai Sri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância e meu mestre espiritual abriu meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe minhas respeitosas referências. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Itinamine. Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Itinamine. Então, nesse verso, o próprio Sr. Chaitanya falando, né, explicando aos sannyasis Mayavadis, dando evidências do aspecto Bhagavan, da suprema personalidade de Deus. Então, trazendo aqui um pouco no contexto, né, trazendo um pouco mais atrás, Sankaracharya, que é o Sr. Vishnu, né, ele recebe a instrução, Sankaracharya, o Sr. Shiva, ele recebe a instrução do Sr. Vishnu para, no 8º século depois de Cristo, ele vem, o Sr. Shiva vem como Sankaracharya e prega essa filosofia chamada filosofia Mayavadi, que está sendo contraposta pela própria suprema personalidade de Deus, Chaitanya Mahaprabhu. Mas por que? É a pergunta que não poderia ser feita, mas por que o Sr. Shiva ele recebe essa instrução do Sr. Vishnu de revelar apenas o aspecto impessoal da suprema personalidade de Deus? A gente tem que entender o contexto histórico, e aí a gente tem que retornar um pouco ao 8º século antes de Cristo, quando o Sr. Buda, o próprio Sr. Krishna vem como Sr. Buda, e naquela época existia uma má interpretação dos Vedas, da seção ritualística dos Vedas, e naquela época se cometia muita violência em sacrifícios desnecessários de animais. Então o Sr. Buda, ele vem
nesta época, para pregar a sua filosofia, né, a sua doutrina, que ela é moralmente bem adequada, né, pois se embasava na não violência, a Ahimsa, né? Porém, essa doutrina, né, ela tem como pilar básico que a gente chama do vazio, né, o niilismo, o vazio, né, que é chamado de sunyata. E esse vazio, a explicação é que tudo que se percebe como real, na realidade, é impermanente e em eterna mutação. E surge e desaparece em função de causas e condições, né? Então, essa foi a maneira como o Senhor Supremo, né, que é um estrategista maior dos estrategistas, ele entendeu como sendo adequado para, digamos assim, de uma certa maneira, tirar a autoridade dos Vedas, né? E agora, o Senhor Vishnu, o próprio Senhor Krishna, instrui, um pouco adiante, né, Sankaracharya a vir restabelecer a autoridade dos Vedas. Só que, nesse contexto, era necessário introduzir essa filosofia que reconhecesse as autoridades dos Vedas, mas ter elementos que fossem aceitáveis para esses seguidores do budismo, né? Então, fazendo uma analogia assim bem grosseira, é como se a gente quisesse curar, né, uma pessoa adicta em crack, mas que também é tabagista, né? Então vamos primeiro tratar essa dependência do crack, né? E esquece um pouco o tabagismo, vamos adiante, então, dar uma refinada nisso, né? E é o que acontece. Então, o senhor Sankaracharya, o senhor Shiva, ele vem, prega a filosofia Mayavadi, que contrapõe-se a essa ideia do vazio budista, né? E introduz o conceito, restabelece a autoridade dos Vedas e cria essa ideia de que existe esse aspecto imanente da Suprema Personalidade de Deus como uma energia e que nós, como entidades vivas, nós somos parte e parcela dessa energia, né? E temos essa oportunidade de se liberar desse mundo material se fundindo a essa energia, né? Só que, uma vez cumprida essa missão do Sr. Shiva, né, como Sankaracharya, né, outros grandes acharyas, como Madhvacharya, né, e até o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, eles vêm para nos livrar do tabagismo, né? Vamos fazer, voltando àquela analogia que a gente havia colocado aqui, que é restabelecer a verdade completa, né? Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, o próprio Senhor Supremo aqui, ele dá, ele corrobora com a visão, né, do Smriti Prasthana, porque os primeiros dois prastanas, na qual se baseiam e se apoia, né, a filosofia Mayavadi, o Nyaya Prasthana, que são, na realidade, os Brahma Sutras ou Vedanta Sutras, né, e o Shruti Prasthana, que são os Upanishads, os mantras védicos, né, eles são considerados uma parte mais antiga e autoritativa dessas escrituras védicas, e elas, na realidade, eles têm e falam bastante desse conceito do Brahman, né, do Brahman pessoal. Porém, os filósofos mayavadis, eles negligenciam, como Prabhupada fala aqui, na realidade, eles não aceitam, como também eles interpretam de uma maneira errada a Bhagavad Gita, né? Os eventos históricos do Mahabharata. Eles consideram Krishna como uma personalidade histórica, mas que na realidade a mensagem que ele traz, eles deturpam para que essa liberação seja uma liberação impessoal, aquilo que Krishna narra na Bhagavad Gita. E aqui o Sr. Chaitanya Mahaprabhu está citando a própria Bhagavad Gita como uma evidência desse aspecto Bhagavan pessoal da Suprema Personalidade de Deus, e condena de maneira muito veemente esse conceito Mayavadi, né, esse conceito Advaita, né, da não dual, e traz a visão Dvaita, né, da dualidade, do
os 3 aspectos da Suprema Personalidade de Deus, tanto o aspecto impessoal como o localizado e o aspecto pessoal eterno no planeta espiritual supremo. Então, aqui está muito claro, né, a próprio Senhor Krishna, como Chaitanya Mahaprabhu, ele se apoiando, como Prabhupada fala, nos textos védicos, como a própria Bhagavad Gita, para reforçar esse aspecto supremo, né, de Krishna, como Bhagavan. E esse aspecto do Senhor Supremo, né, eu trouxe aqui 2 versos, né, do Bhagavad Purana, do fruto maduro do conhecimento, né, que é o Srimad Bhagavata, e o outro do Padma Purana, para reforçar esse conceito da existência de Krishna como o Senhor, Bhagavan, como a forma suprema no planeta espiritual, e como nós podemos alcançar e restabelecer esse relacionamento eterno através do serviço devocional, através do desenvolvimento da nossa relação pessoal com Krishna, né? Através do restabelecimento desse serviço amoroso, eterno, né? Que nós temos com a Suprema Personalidade de Deus. O primeiro verso, né, do Srimad Bhagavata, ele é o verso 6 do capítulo 2 do primeiro canto, que é dito o seguinte: Savai punsam parodharmo yato bhakti adoksaje haituke apratihata yayatma suprasidati. A tradução desse verso é a seguinte: a mais elevada ocupação, dharma, para toda a humanidade é aquela a qual as pessoas desenvolvem devoção amorosa ao Senhor transcendental. A palavra adoksaja significa aquele que está além do alcance da nossa percepção sensorial e mental comum, mas que pode ser obtido ou conhecido através de serviço devocional, bhakti. Tal serviço devocional deve ser ininterrupto e desprovido de qualquer desejo por ganho material. Somente então pode satisfazer completamente o eu. Então aqui esse verso destaca, né, o verdadeiro Dharma, né? Sua Dharma da Jiva, que é o serviço devocional ininterrupto a Krishna, né? E também tem um verso do Padma Purana, que é um dos 18 Mahapuranas, que glorifica essa devoção a Deus, né? Eu vou ler aqui para vocês esse verso. Smartavya satatam Vishnu Vishmatavyo najatuchit sarve vidi nisheda siwatayo eva kinkaraha. A tradução desse verso é a seguinte: sempre se deve lembrar do Senhor Vishnu e nunca se deve esquecer dele. Todos os regulamentos das Escrituras são servos dessa lembrança e esquecimento. Então, a gente sempre fala, né, que o processo da consciência de Krishna, ele tem baseado em 2 ações, né? Sempre se lembrar de Krishna e nunca se esquecer de Krishna. Então é isso, né? Aqui, esses 2 versos, eles falam, né, do processo de restabelecimento dessa relação íntima e eterna com a Suprema Personalidade de Deus, reconhecendo o aspecto Bhagavan da Suprema Personalidade de Deus, e como nós, que como é dito aqui no verso 117 do Chaitanya Charitamrita, nós somos energia, que Krishna é o energético, né? Então a Vaishnava vai falar um pouco aqui adiante desse verso, o verso 5 do capítulo 7 da Bhagavad Gita. Então, essa é a essência do movimento para a consciência de Krishna, que aqui Chaitanya Mahaprabhu, né, explicando para os filósofos Mayavadis esse
reforçando, né? Refutando a conclusão Mayavadi de que da filosofia, né, Advaita, né, ou monista, na qual a meta última é a fusão com o aspecto impessoal da Suprema Personalidade de Deus. Então, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu está condenando veementemente nessa conversa, nesses versos desse capítulo 7, né, e apoiando-se justamente em Smriti Prasthana, né, que é a parte do conhecimento que é negado ou mal interpretado por esses filósofos Mayavadi. Então, esse Smriti Prasthana, são os Puranas, né, no qual se tem como a referência mais suprema o Srimad Bhagavata, a Bhagavad Gita, o Mahabharata, né, e outros grandes textos védicos, na qual o aspecto Bhagavan, da Suprema Personalidade de Deus, ele é exaltado, né? E ele é confirmado. Então é isso, essas são as minhas considerações. Eu vou passar a palavra agora para a Vashna para seguir aqui com o verso número 118 e também trazer as considerações dela. Hare Krishna. Hare Krishna, vamos aqui em 118. Apareya itastwanyam apareya itastwayanam prakritim vidime param jiva bhutam mahabaho yayedam daryate jagat. Então, é a tradução palavra por palavra. Apara, energia inferior. Yan, este mundo material. Ita, além desta. Tu, mais. Anyam, outra. Prakritim, energia. Vide, deve saber. Me, de mim. Param, que é a energia superior. Jiva Bhutam, elas são entidades vivas. Mahabaho, ó poderoso. Yaya, através das quais. Idam, este mundo material. Daryate, está sendo conduzido. Jagat, a manifestação cósmica. Tradução e significado dados por sua divina graça Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Além da natureza inferior, ó poderoso Arjuna, tem uma energia superior que consiste em todas as entidades vivas, as quais lutam com a natureza material e sustêm o universo. Significado. O Bhagavad Gita explica que os 5 elementos, terra, água, fogo, ar e éter, constituem a energia grosseira da verdade absoluta, e que também existem 3 energias sutis, a saber, a mente, a inteligência e o falso ego, ou seja, a identificação com o mundo fenomenal. Assim, toda manifestação cósmica divide-se em 8 energias, todas as quais são inferiores. Como se explica no Bhagavad Gita, Mama Maya Duratyaya, certo. A energia inferior conhecida como Maya é tão forte que, embora a entidade viva não pertença a esta energia, devido à força superior da energia inferior, a entidade viva, Jiva Bhuta, se esquece de sua verdadeira posição e se identifica com ela. Krishna diz claramente que, além da energia material, há uma energia superior conhecida como Jiva Bhuta, ou seja, as entidades vivas. Ao entrar em contato com a energia material, esta energia superior conduz todas as atividades de todo o mundo material fenomenal. A causa suprema é Krishna, Janmadi Asyayata, que é a origem de todas as energias, as quais trabalham de diversas maneiras. A Suprema Personalidade de Deus tem tanto energia inferior quanto superior. E a diferença entre elas é que a energia superior é real, ao passo que a energia inferior é um reflexo da superior. O reflexo do sol no espelho ou na água
parece ser o Sol, mas não é. Analogamente, o mundo material é apenas um reflexo do mundo espiritual. Embora pareça real, não é. É apenas um reflexo temporário, ao passo que o mundo espiritual é uma realidade concreta. O mundo material, com suas formas grosseiras e sutis, é mero reflexo do mundo espiritual. A entidade viva não é produto da energia material, ela é a energia espiritual, mas em contato com a matéria esquece sua identidade. Assim, a entidade viva identifica-se com a matéria e entusiasticamente ocupa-se em atividades materiais disfarçadas de tecnólogo, cientista, filósofo, etc. Ela não sabe que não é de forma alguma um produto material, mas sim espiritual. Com sua identidade verdadeira, assim perdida, ela luta arduamente no mundo material e o movimento Hare Krishna, o movimento da consciência de Krishna, tenta reviver sua consciência original. Suas atividades ao construir grandes arranha-céus dão prova de sua inteligência, mas essa espécie de inteligência não é nada avançada. Devemos entender que nossa única preocupação verdadeira deve ser no sentido de livrar-nos do contato com a matéria, pois absorvendo nossa mente em atividades materiais, assumimos corpos materiais repetidamente, e mesmo que falsamente afirmemos ser muito inteligentes, em consciência material não somos nada inteligentes. Quando falamos sobre o movimento da consciência de Krishna, que se destina a tornar as pessoas inteligentes, a entidade viva condicionada o interpreta mal. Ela está tão absorta no conceito material da vida que não pensa que possa haver alguma atividade realmente baseada em inteligência, além da construção de arranha-céus e grandes estradas e da indústria automobilística. Esta é a prova de Maya Paritagyana, ou perda de toda inteligência devido à influência de Maya. A entidade viva que se livra de tais equívocos chama-se alma liberada. Quem se liberta realmente não se identifica mais com o mundo material. O sintoma de mukti, liberação, é que nos dedicamos às atividades espirituais ao invés de nos dedicarmos falsamente a atividades materiais. O transcendental serviço devocional amoroso é a atividade espiritual da alma espiritual. Os filósofos mayavadis confundem tal atividade espiritual com atividade material, mas o Bhagavad Gita 14:26 a confirma. Manchayo vyabhicharena bhakti yogena sevate saguna samatityatam brahma bhuyaya kalpate. Aquele que se dedica às atividades espirituais de serviço devocional imaculado, a Vyabhicharini Bhakti, eleva-se imediatamente à plataforma transcendental e deve-se considerá-lo Brahma Bhuta, o que indica que ele não está mais no mundo material, mas sim no mundo espiritual. Serviço devocional é iluminação ou despertar. Ao executar perfeitamente atividades espirituais sob orientação do mestre espiritual, a entidade viva aperfeiçoa-se em conhecimento e compreende que não é Deus, mas serva de Deus. Como explicou Chaitanya Mahaprabhu Jiveraswarupa Raya, Krishnera Nityadasa, a verdadeira identidade da entidade viva é que ela é serva eterna do Supremo. Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 20:108. Enquanto alguém não chegue a esta conclusão, estará deserto na ignorância. O Senhor também confirma isto no Bhagavad Gita 7:19. Bahunam jamanam ante gyanavam man prapadyate. Após muitos nascimentos de luta pela vida e cultivo de conhecimento, quando alguém chega ao ponto do verdadeiro conhecimento, rende-se a mim. É muito raro encontrar uma Mahatma, um grande alma, avançado assim. De tal modo, embora os filósofos mayavadis pareçam muito avançados em conhecimento, eles ainda não são perfeitos. Para chegarem ao ponto de perfeição, terão que render-se voluntariamente a Krishna. Shila Prabhupada Jai, aqui, Srila Jai. Prabhupada.
Então, esses versos, dentro desse contexto, né, como o Gurahari falou, né, que dessa questão dessa filosofia de Shankaracharya, que os Mayavadis adotaram e que estavam ali aqui nessa assembleia ainda, né, estamos fazendo essa leitura nessa passagem que o Senhor Chaitanya está na assembleia dos Mayavadis, dos sannyasis, e ele começa a falar acerca do conhecimento transcendental, mas não é do conhecimento que os Mayavadis estão acostumados, né? É do conhecimento que vai além disso, né? Que o Vedanta, ele como o Gora falou, ele tem o Smriti, Shruti, todas essas partes, né, como aqui está no verso, né, como falou o significado, Nyaya Prasthana, Shruti Prasthana, Smriti Prasthana. Então, o Smriti eles não aceitam, e o Smriti que está ali, o fruto maduro de todo conhecimento, né, que está ali bem revelado quem o que tem além dessa questão do Brahman, do aspecto Brahman de Krishna, né? Que tem Brahman, Paramatma e Bhagavan. Então ele vai dar ali Bhagavan, ele vai dar assim todo o conhecimento, né? O conhecimento completo está ali, né? Então é dito que como é que se fala? O propósito do estudo védico é compreender Krishna, né? Então, quando você está ali fazendo um serviço devocional, você já tem todo o conhecimento védico, né? Então, já realizou Brahman, Paramatma, Bhagavan e está ali diretamente, né? Realizando que o Bhagavan é o todo completo, né? Então, ele em Bhagavan a gente já tem Paramatma e Brahman. Então, a gente já vai ali na fonte, né? Então, na satisfação de Krishna, a gente obtém, né? No serviço devocional, a gente obtém o conhecimento completo, né? Verdadeiro e completo, né? Então, nesses versos, porque que os Mayavadis eles têm a compreensão Brahman, então que dá a entender, né, para eles que tudo é um, nós somos um, está tudo fundido, né? Então a, esse conceito de individualidade, né, ele não está existindo, né, ali. E ao passo que para os personalistas a questão da individualidade, embora nós tenhamos a compreensão, né, possamos ter a compreensão de que somos partes integrantes de Krishna, mas somos diferentes, né, dele, no sentido quantitativo, né? Nós somos diminutos, né? Nós somos individuais também. Então, essa parte aqui, o Sr. Chaitanya está falando da energia e do energético, né? Então, o energético é aquele que é Krishna, que é o provedor de todo, que detém todas as energias, né? Que ele é o energético, ele que provê todas as energias, vem dele, né? Então, ele é o energético. Então, e as energias, como se diz aqui nos textos, é que tem a energia inferior, né? E a superior, né? Como foi dito, a inferior é a energia material, que é oriunda de Krishna também, né? Não é porque a matéria é diferente, não, a energia material vem de Krishna, né? E a energia superior que é a espiritual, né? Que é como diz, a verdadeira, né? Não é temporária, né? A material ela se caracteriza muito pela temporalidade, né? Então, e a espiritual é o que é eterno, que que, não tem início, não tem fim, né? Ela sempre existiu e sempre vai existir. Então, nós, as entidades vivas, estamos ali nessa fronteira, né? Na margem, é dito que é a energia marginal, porque estamos na margem entre a inferior e a superior. Na verdade, nós somos também superiores num aspecto, como foi falado aqui, quando estamos na energia
plenamente superior de Krishna é espiritual, nossa origem é espiritual, nós somos espirituais. Então, por isso também nos enquadramos numa energia superior à matéria. Porém, essa questão de estar identificado com os desejos, né, com os desejos materiais, nos traz essa condição de estar enredado, esse enredamento material, e que nos faz acreditar que esse mundo, né, material e todos os apegos materiais sejam o que é verdadeiro, que é eterno, né? Muitas vezes a gente lida com uma pessoa que está muito doente, está indo deixar esse corpo e, e você quer prender essa pessoa aqui, né, na terra por conta de um apego, achando que aqui é o nosso lugar, né? O lugar de estar com as pessoas, o lugar que, que eu vou me satisfazer. Na verdade, que vai ser eterno, né? Procuramos sempre pensar que a morte não existe, né? Porque aí, teoricamente, acaba tudo. Né? Então, a gente está sempre muito apegado, muito enredado a essa vida e é, as relações, né, com as pessoas e também com a, o trabalho, né, com casa, ou seja, com esse corpo que a gente habita. Então, são tantos apegos que a gente faz esquecer, né? A gente esquece completamente do propósito da vida, a gente esquece completamente que isso tem um fim, né? Que essa condição que estamos agora materialmente tem um fim. E o que é realmente de fato eterno, né? Então, quando a gente começa a entender todas esses parâmetros, né? Quando a gente começa a entender, a gente começa a olhar para a vida de uma outra forma. Então, em contato com o conhecimento, ele é muito importante para a gente entender a característica, quem é o Supremo, quem é o energético, né? Aquele que transmite todas essas energias, né? E é, quem é a energia energética, né? Que é? Isso dá a compreensão para a gente entender e trilhar a nossa trajetória espiritual, né? Entender, se situar nesse mundo e não ficar confusos de que somos misturados, que somos fundidos, que não temos forma quando a gente sair daqui, que a gente é só renunciar a tudo, que a gente vai conseguir alguma coisa melhor, né? Não, o apego, ele, como tudo vem de Krishna, né? Como eu vou falar aqui, no primeiro verso do capítulo 15 do Bhagavad Gita, que é intitulado Yoga da Pessoa Suprema, né? Então, é muito interessante que tem uma analogia de uma árvore, né? Que eu vou ler para vocês aqui. A Suprema Personalidade de Deus disse: afirma-se que existe uma figueira de bengala imperecível cujas raízes ficam para cima e os galhos para baixo, e cujas folhas são os hinos védicos. Quem conhece essa árvore é um conhecedor dos Vedas, né? Então aqui ele faz uma analogia do reflexo, né, de uma árvore, uma figueira de bengala robusta, né, que tem um reflexo no lago. Então ali temos assim a forma da figueira, né, porém ela está invertida, né? Então as raízes estão para cima, os galhos estão para baixo, né? Então assim, a árvore verdadeira é a árvore, né, que seria a espiritual, né? E ali o mundo espiritual que está ali em pé, né, na sua posição correta. E a invertida ali, o reflexo da árvore no lago seria a material, né? Porque tudo que a gente tem aqui material é um reflexo do mundo espiritual, mas de uma forma invertida. Como é que seria essa forma invertida, né? Essa forma, tudo depende do desejo,
é da entidade viva. Então, se a gente deseja as questões materiais, tudo que é matéria, né, a gente acaba dando uma roupagem material e temporária para isso, né? Então, começando pelos nossos sentidos, quando a gente pensa em satisfazer nossos sentidos, quando a mente está apegada, a inteligência está dizendo o que a mente tem que fazer, né? Para satisfazer os sentidos, próprios sentidos, independentemente, a gente está em consciência material. Mas quando a gente faz os nossos sentidos, né, para Krishna, para satisfazer Krishna, né, nós estamos utilizando a nossa mente, nossa inteligência sempre para satisfazer Krishna, a gente está situado na árvore original, né, que não é temporária. Então, a gente reconhece, tendo essa visão dessa árvore, né, espiritual, a gente reconhece quem é o controlador, quem é o desfrutador, quem é o proprietário supremo, né, e tudo a gente age conforme esse, para satisfazer esse proprietário supremo, né, esse desfrutador supremo, que é o próprio Senhor Krishna, que emana todas essas energias. Né? Então, nós, enquanto Tatasta Shakti, essa energia marginal, a gente vai estar em contato com a energia superior e a gente vai estar superior à matéria. Né? Então, quando essa árvore ela é um reflexo temporário, porque nem sempre aquele reflexo vai estar ali, vai depender da luminosidade, né? Então escurece, já não vai ter o reflexo da árvore na água, então vai acabar ao ponto que a árvore original ela é sempre eterna, ela sempre vai estar ali. Então o desejo é a causa de tudo, né? Está situado nessa luz refletida, né? Que é material. Então, nesse caso do reflexo, né? Da gente estar com esse desejo nesse reflexo. Então, aquele que tem consciência de Krishna, como eu falei, se ocupa em serviço devocional e já conhece tudo, né? Então, a gente está sempre pensando, a gente deve estar sempre pensando em como direcionar esse nosso desejo, não para a árvore que temporária do reflexo ali que acaba, mas daquela árvore original, né? Direcionar esse desejo. Então, como Maharaj Parikshit fez uma pergunta, né, lá na Assembleia dos Sábios, como ele estava em jejum, porque ele sabia que ele estava prestes a morrer, então ele, né, ele estava numa assembleia de devotos, ele não queria perder tempo, ele queria estar absorto em conhecimento espiritual, receber esse conhecimento espiritual, então ele nem comia, nem bebia, ele estava ali se alimentando do conhecimento espiritual, né? A alma espiritual dele estava ali, né? Muito desejante, né? Assim, muito desejoso, perdão, de conhecimento, se alimentar desse conhecimento, né? Então, é uma pergunta que foi feita e que é assim, que rege praticamente todo o Srimad Bhagavatam, é o que fazer, né, para obter esse conhecimento, né, que atitudes eu devo tomar e que atitudes não devo tomar. Então, acho que isso deve ser sempre a pergunta que fica na nossa cabeça enquanto pessoas que querem alcançar Krishna, né? Que querem ser devotos de Krishna, né? Que sempre. Então, sempre ter esse cuidado, né? De estar ali pensando como que eu posso estar nesse caminho, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer para estar sempre no caminho de Bhakti, para estar sempre trilhando, não saindo desse caminho, e sim, né, entendendo que Krishna é a suprema personalidade de Deus, que é esse energético,
né? Que eu sou uma energia dele e o que eu posso fazer para estar sempre em ressonância com Krishna, né? Satisfazendo ele e os devotos, né? É dito que aqui, como falou, que a gente primeiro tem que fazer é ter um mestre espiritual que possa estar nos ajudando a ver, né? Porque a gente está num momento quando a entidade viva está muito condicionada, nós, no caso, ainda estamos muito condicionados aqui. Então, a mente fala uma coisa e o Paramatma, né, nosso guru, Chaitya Guru, né, Krishna no coração, fala também. Mas a gente não tem ouvidos puros para ouvir Chaitya Guru. Então, muitas vezes, é a nossa mente que está falando. Então, a gente precisa de um mestre espiritual para nos trazer a luz do conhecimento, como a gente fala não, em Guianati Mirandasya. Então fala que o mestre espiritual ele é o Ashort, né? Que nos tira dessa ignorância, dessa escuridão da ignorância, né? Iluminando aqui acerca iluminando, trazendo luz para o conhecimento e para a gente realizar através do serviço, né? Então aqui nessa pergunta, né, tem as respostas, né, o que não fazer, assim, ouvir tópicos mundanos, sabe, e sem relacionar as coisas com Krishna, né? Muitas vezes a gente está no mundo e a gente tem nossos afazeres, nosso dharma na vida, nossa ocupação, né, um dever prescrito e a gente tem que estar inserido em muitos tópicos mundanos, mas é sempre a gente relacionar com Krishna, oferecer tudo para Krishna, né? E não se perder, quando fala aqui, é não ficar se perdendo desnecessariamente nesses tópicos, né? Mundanos e para desfrute sensorial, né? Então a gente pode sempre relacionar tudo esse dharma que a gente tem, sua dharma material, né? De dever prescrito com sua dharma é, espiritual, né? Que é o sempre serviço devocional. E aí fala também que não devemos correr atrás de dinheiro o tempo todo, né? Então, assim, o tempo todo correndo atrás de dinheiro sem ter o tempo para práticas de serviço devocional, práticas como cantar japa, né? Ler as escrituras, é, adorar a deidade, se tiver deidade em casa, no templo, fazer serviço devocional, enfim, sem ter tempo para se dedicar mais diretamente a Krishna, né? E aí fala que à noite dormir, se ocupar somente em dormir demais, né, e fazer sexo, né? Como fala aqui as escrituras, que às vezes as pessoas se perdem na vida, trabalhando, 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 dormindo, 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 fazendo sexo e pronto. E, e qual é o propósito da vida nisso tudo, né? Então, a pessoa fica com uma consciência como uma consciência animal, que é comer, dormir, acasalar, se defender. E aí, né? O que tenha mais do que isso, né? O que importa na vida? Viver por viver, né? Então é muito isso que a gente tem que questionar. E criar falsos recursos, né? Recursos é você se apegar a coisas que você vai, aqui está a minha felicidade, aqui está, eu preciso disso para viver, né? Então, os recursos de você depender de coisas que realmente são falsas e que não vão te dar o devido a devida inteligência, né? Como que foi falado muito sobre isso no significado. Inteligência não é inteligência material, você está ali naqueles recursos, né? Isso não vai te salvar desse mundo. O que vai salvar mesmo é a inteligência que vem do conhecimento, né? Védico, no sentido do conhecimento do serviço devocional, de você conhecer tudo, né? E saber exatamente como dar cada passo na vida, né? E fazer, o que fazer? Ouvir sobre a personalidade de Deus, como a gente está fazendo aqui, a gente está nesse Krishna Katha, falando sobre Krishna,
e ouvindo sobre os tópicos dele, discutindo, né? Glorificá-lo, né? Glorificar Krishna, quando a gente lê também a gente está glorificando, né? E lembrar dele, como o Gorahari falou anteriormente, lembrar dele, né? E nunca esquecer dele. É. Então, eu vou trazer aqui para finalizar, né? A gente já está quase acabando, que a gente aproveitar para a gente dar um gás na nossa vida espiritual e ter essa relação com o energético, né? Assim, com Krishna, assim, de forma mais intensa nesse mês de Kartika, que é um mês muito doce, né? Um mês muito especial, né? Que é um mês que a gente glorifica, né? Quando a gente está falando de glorificação, a gente aproveita para glorificar a forma de Krishna que se chama Damodara, que é a Krishna criancinha, bem criancinha, bebê, e ele é uma forma, como a gente fala, muito de personalismo, né, de relação com pessoas. Krishna se revela aqui nesse passatempo que a gente, todo esse mês, a gente canta a canção do passatempo, a gente se lembra desse passatempo de Krishna, a gente oferece uma mechinha de guia num quadrinho de Krishna nessa forma com sua mãe Yashoda. Então, nesse momento a gente vê como essa relação com Krishna é tão especial, né? Porque a gente tem tudo dele, tudo da vida dele, né? Quando ele é criança, quando ele é mais jovem. Então, esse aspecto infantil de Krishna, que revela tanto esse amor dos devotos, né? Por ele, devotos puros como sua mãe, e como ele reage, né? Então, nessa raça, nessa relação tão doce e tão pessoal, tão carregada de intimidade, né? Sem a reverência, sem é, um aspecto tão elevado de relação com Deus, né? Que ele desfruta muito, né? Então a gente vê como o nosso objeto de amor, que no caso, né, é Krishna, ele desfruta, o que ele vem a ensinar nesse passatempo. Então, muitas coisas são ditas ali, né? Mas eu vou pegar um trecho, né, que é o quarto verso desse dessa canção de Damodara para ilustrar muito como o devoto ele tem qual o desejo, né? A gente falou tanto do desejo material e do espiritual. E aqui está a revelação do desejo de um devoto, como é que ele é, né? É muito interessante isso aqui. Ele fala assim: ó Senhor, embora possas conceder todas as espécies de bênçãos, não oro a ti pedindo que me favoreças com a liberação impessoal, nem com a mais elevada liberação, a vida eterna em Vaikunta, nem com alguma outra generosidade que pode ser obtida com a execução dos 9 processos de Bhakti. Ó Senhor, tudo que eu desejo é que esta tua forma como Bala Gopala em Vrindavana sempre possa se manifestar em meu coração, pois que me adianta alguma outra dádiva que não seja esta? É muito elevado, né? Então, devoto orando para que essa forma de Krishna, bebê, fique eternamente no coração, que não saia nunca, que é a única coisa que interessa para o devoto, né? Então, um desejo muito elevado, ele não quer benefício nenhum de nada, ele só quer que essa forma continue com ele no coração, que já está tudo completo, né? Então, isso é muito elevado e convido todos vocês a fazerem esse Damodara, né, que é muito especial. É dito que qualquer serviço que a gente faça nesse mês tem uma potência assim aumentada para a vida espiritual. Então é muito interessante fazer e dá uma força espiritual muito boa. A gente precisa, que a gente está aí. Os devotos puros ele já tem, né? Mas a gente precisa, né, de muita coisa ainda. E é maravilhoso fazer. Então, eu vou ficando por aqui. Se alguém tiver Eu queria uma. fazer uma observação final, Sim, né, em cima faça.
desse verso que você cantou da Madhyastaka, né? Que também, quando a gente leu o Madhya Lila, né, nos passatempos posteriores de Chaitanya Mahaprabhu, então, especialmente quando o Sr. Jagannatha dançava em êxtase, aliás, perdão, o Sr. Chaitanya Mahaprabhu dançava em êxtase em frente ao carro do Sr. Jagannatha, né? E ele, em sintomas de saudade, né, de Krishna, né, como expressando o humor de Srimati Radharani, né? Então ele tem um verso que Prabhupada fala, né, no seu significado, que vai até ao encontro dessa prece, né, desse verso do Damodarastika. Prabhupada fala, né, que o sentimento de saudade genuíno de Krishna, né, ele é um sentimento superior até ao desejo de ver o Senhor face a face. Ou seja, esse sentimento, né, de saudade genuína, né? Saudade, estamos... Sentimento de separação. Esse sentimento de separação, né? Ele é um sentimento superior, né, até ao desejo de vê-lo face a face. Então vai até o encontro do que você acabou de falar, desse quarto verso, né? Sim. Que o desejo que os passatempos infantis do Senhor estão sempre no coração do devoto, né? Então, esse desejo de ser superior até ao desejo de liberação, até a liberação mais elevada, né? Que é a liberação dos planetas espirituais, né? Vaikuntha ou Goloka Vrindavana. Isso é bem legal. Era esse o comentário que eu queria fazer em cima Muito bom. do seu... Muito legal. Da sua citação aqui do verso do Damodarastaka. Muito legal esse comentário. Realmente, esse aqui ele tá querendo prender Krishna no coração, né? Porque não tem coisa mais perigosa para um devoto que esquecer Krishna, né? Que um devoto desse não esquece, mas, né, ele está sempre temendo, né? Está sempre humilde, né? Querendo, às vezes não se acha digno, né? De ter Krishna ali e ele, por favor, continue aqui, né? Tem muita humildade também aí. Então vamos ver aqui se tem algum comentário. Paulo José está assistindo Hare Krishna, Sérgio, Haribô, Luciano, Hare Krishna, Felicidade, Jimenez, Haribô, Luciano Almeida de Assis, reverências também, Prabhu, Henrique Torres, Cipaz, Citi Muliana, Marcos Hahnemann, Hare Krishna, minhas humildes reverências, Prabhu, também. Antônia, Raul, Carlito, Darcio, Sérgio, Vitória de la Cruz, Bárbara, Ananda Krishna, uma pessoa que eu não sei ler o nome, que está nesse... Ananda Sudibucho, Ludovica, Sundarang, Hare Krishna, Mataji, Flávia Krishna, Fernando, Benito, Ramachakar, Haribô, Nasua Cifa, Rama, Nadila, tem bastante gente. Malu, Rômulo, Augusto. Gente, tem muita gente. Eu acho que eu não vou conseguir ler todos. Mas assim, comentários não tem. Edgar, Fernando, José Luiz, Miguel, Josimar, Braçala, Daça, Edna, Thelma. Então acho que ninguém tem nenhuma nenhuma pergunta, nenhum comentário. Nenhuma pergunta. Então a gente fica por aqui. Exatamente. Desejando aí um ótimo domingo a todos, em consciência de Krishna, e uma excelente semana. Hare Krishna, Shila Prabhupada aqui. Shila Prabhupada aqui. Muito obrigada. Haribol.